Olá, nesse vídeo vamos falar um pouco do Marte nos signos de água, né? A água é fria e úmida. E quais são os signos de água? Você já sabe, né? Câncer, Escorpião e Peixes, certo? Então, veja bem, vamos lá. Marte em Câncer. O Câncer, ele é regido pela Lua. É um signo de água, né? O Marte, ele é mais ígneo, é mais fogo, né? Então, ele não está muito bem em Câncer, não. Não está muito bem em Câncer, não. Não é um signo que ele fique à vontade, né? O Câncer é muito delicado, é muito sensível, e o Marte é meio estabanado, é que nem cachorro, né? Nem o pessoal fala macaco em loja de cristal, sabe? Então, né? Então, assim, a pessoa sente que é meio estabanada, então ela mesma se cobra, é como se ela fizesse uma chantagem emocional. Tá? Não faça isso, não seja assim, senão você vai magoar as pessoas, né? Não vai dar certo e tal. Então ela acaba minando a sua própria iniciativa, a sua própria força e capacidade de conquista e de realização, muitas vezes. Muitas vezes. Isso não é fato. Por quê? Porque você tem a questão das oitavas e das harmônicas, não esqueça disso. Se você não assistiu o vídeo das oitavas e das harmônicas, assista, tá lá atrás, tá? Essas dicas, esses vídeos são numerados, exatamente porque tem uma sequência didática, é importante a gente assistir lá atrás, tá ok? Então, olha, o Marte em Câncer, na parte negativa, nas oitavas inferiores, né, tem muito a ver com brigas em família, né, rompimentos, a pessoa querer sair, ficar sozinha, morar sozinha, né, ou conflito direto com a mãe, com a figura da mãe, que Câncer tem muito a ver com a figura da mãe, tá? E geralmente a pessoa que tem Marte em Câncer tem um emocional bastante agitado, bastante intenso, tá certo? E, por outro lado, a sua ação, a sua atitude, ela é meio minada, né? Como se fosse um carro atolado, sabe? Quer andar, mas acaba não andando muito, porque as emoções, os sentimentos, as tradições, a história, a cultura, a família, dá uma segurada nessa e fica patinando, tá? E isso pode dar probleminhas no fígado, no muscular, flacidez muscular e coisa e tal. Nas oitavas superiores, né, ou médias, Marte em Câncer, olha, ele trabalha muito no sentido de defender a sua tradição, defender a sua família, né? É que nem aqueles guardas que defendem o Papa lá. Câncer tem muito a ver com essa questão da religiosidade, né? Então tem as milícias, né? O militar lá, que vai defender a tradição, a cultura, ou Marte ainda é a conquista, né? Ou seja, como se fosse aqueles missionários, né? Que vão levar, né, a cultura para outros povos, para outras coisas distantes, né? Como povos da Europa, por exemplo, que tem parentes aqui, ou que tem pessoas que migraram, vem trazer um pouco mais de cultura, um pouco mais de apoio para o seu próprio povo, né? Europa, japonês, tem muito japonês aqui também, não sei só da Europa, né? E assim vai, né? Defesa de culturas, defesa do negro, né? Dos negros, da cultura negra, da tradição negra. Marte em Câncer. Marte Escorpião. Escorpião, apesar de ser um signo de água, ele é regido por Marte. Olha só. Então, ele acaba sendo diferente, uma exceção à regra daquele que eu falei ali atrás, né? Do Marte no signo de água, não se sente muita vontade, tanto em Câncer quanto em Peixes. Mas Escorpião não, ele está em domicílio, está em regência, então ele está muito forte, muito potencializado, né? Só que o Escorpião é um signo mais fechado, então é aquela pessoa que guarda estrategicamente o momento certo para dar o bote, é que nem a cobra, né? Ela fica ali, você sabe que a hora que ela vai, você sabe que ela está pronta para dar, mas não sabe a hora, ela pulou, né? Isso é Escorpião, Marte Escorpião é assim, né? Então, é o instinto, é a reação mais estudada, propícia, né? Mais estrategicamente analisada e realizada dentro dessa estratégia, ok? Bom, organicamente, a pessoa que tem Marte e Escorpião, ela tende a ter mais propensão para infecções, ser vítima de vírus, né? Ou inflamações nos órgãos genitais, de um modo geral. Também no intestino, né? Porque o Escorpião rege o intestino, né? Os órgãos excretores, de um modo geral, tá? É uma pessoa de uma sexualidade bem intensa, bem forte, né?
e uma capacidade muito grande de mergulhar, né, de ser a metamorfose ambulante, né, tanto em si mesmo, quanto mergulhar nas outras pessoas, ou seja, é um signo bom para terapeuta, para cirurgião, porque Escorpião rege a vida e a morte, né? E o Marte vai mexer com isso, vai trabalhar com isso, vai transformar as coisas e as pessoas. Esotericamente dá muito poder espiritual, poder mesmo, né? Tanto pela energia biosexual que essa pessoa tem, né? Quanto a carga espiritual que ela vem, porque lembra, Marte é o iniciador, tá ok? Então, isso aí é bem forte no Marte em Escorpião. Olha, o Escorpião, ele tem essa coisa da violência, né? Então, o Marte Escorpião pode gostar de um sexo um pouco mais intenso, muitas vezes, sabe? De alguma coisa mais picante, digamos assim, mais picante, né? Principalmente o homem que tem Marte em Escorpião. E nós já estamos com 6 minutos, vamos embora. Marte em Peixes. Signo de Peixes, como falei, de água, o Marte fica meio perdido, né? O Marte é individualista, o Peixes é coletivo, né? O Marte é ativo, o Peixes é passivo. Então, a pessoa com Marte em Peixes, ela sente como se fosse errada qualquer iniciativa que ela tome no sentido de independência, de autonomia, de pensar em si mesma, muito egoísta e tal. Então, ela acaba boicotando as suas próprias conquistas. Por quê? Porque essa é uma vida, se a pessoa tem Marte em Peixes, essa é uma vida para a pessoa se dedicar para outras pessoas. É uma vida de doação. As suas atitudes, as suas ações, as suas conquistas não são para si mesmo, mas para um coletivo, né? Para pessoas que precisam, que não têm essa capacidade, que não têm como fazer essas conquistas, que realmente precisa que alguém faça por elas, né? Pessoas carentes, doentes, dependentes, frágeis, sei lá, viciadas, alguma coisa assim, certo? Então, assim, Marte em Peixes, o signo de Peixes tem muita parte espiritual, então é um missionário, tá? Uma coisa bem de missão mesmo, tá certo? E o Peixe tem a ver com doença também. Se a pessoa não cuidar da doença dos outros, ele vai ter que cuidar da sua própria doença.